Marte é sem dúvida um planeta muito interessante, mas sua aparência atual parece extremamente monótona. Existem calotas polares em ambos os polos, e entre eles se estende um vasto deserto, com montanhas e cânions espalhados. Olá, pessoal! No entanto, quando havia água aqui, Marte tinha uma aparência completamente diferente. Bem-vindos ao nosso canal. O que os cientistas sabem sobre isso? Eu sou o Deluca e vamos descobrir juntos aqui no nosso canal. Então, hora de começarmos. A Era Pré-Noaquiana em Marte. Antes de começarmos a explicação, me permita apresentar uma breve isenção de responsabilidade. Isso é algo que devemos entender antes de mergulharmos no surpreendente mundo do antigo Marte. Primeiro, Marte tem uma história geológica que inclui pelo menos 3 longos períodos: a Era Pré-Noaquiana, a Era Noaquiana e a Era Hesperiana. Atualmente, Marte está no 4º período, conhecida como a Era Amazônica. Em seguida, é importante reconhecer que os cientistas não têm um entendimento completo do que aconteceu em Marte durante esses períodos. E isso se deve à falta de um mapa unificado do planeta. As sondas que examinaram o solo de Marte, repleto de sua história, não são muitas. E, em geral, cada uma delas explorou apenas uma pequena parte do planeta. Contudo, muitas descobertas foram feitas, e existe um mapa geológico aproximado de toda a superfície. Portanto, não há razão para desespero. A primeira era de Marte é chamada de Era Pré-Noaquiana. Este período durou cerca de 500 milhões de anos desde a formação de Marte. Naquela época, Marte era um jovem corpo celeste, semelhante à Terra atual, envolvido em uma atmosfera turbulenta, com constantes chuvas de meteoritos e asteroides. Marte tinha mares naquela época. Não sabemos se a superfície de Marte era completamente coberta por oceanos como a Terra, ou se já existiam continentes desde o início. Na verdade, o antigo Marte sofreu várias mudanças drásticas, como erupções vulcânicas e chuvas torrenciais, que transformaram completamente a paisagem, a ponto de torná-la irreconhecível. Por isso, as marcas distintivas da Era Pré-Noaquiana foram muitas vezes apagadas pelas eras subsequentes. No entanto, Marte já havia adquirido algumas características naquela época, que não foram perdidas ao longo do tempo. Por exemplo, a conhecida assimetria entre os hemisférios norte e sul. O hemisfério sul é muito mais acidentado e coberta por inúmeras crateras. Isso pode ser o resultado de uma grande colisão com outro corpo celeste. Além disso, as planícies de Argire e Isídeis foram formadas durante a Era Pré-Noaquiana. Essa última é geralmente considerada o fundo de uma grande cratera. Ambas as planícies estavam cheias de água naquela época. Portanto, é mais provável que fossem lagos ou mares. A Era Noaquiana em Marte. Iniciada há cerca de 4 bilhões de anos e durando pelo menos de 300 a 500 milhões de anos, a Era Noaquiana marcou o início do auge do antigo Marte. Naquela época, Marte ainda não tinha a aparência que tem hoje, mas estava passando por rápidas transformações. Vales e depressões foram formados em Marte. Muitos vulcões entraram em erupção e a queda de asteroides continuou. Isso coincidiu com o que é conhecido como período de intenso bombardeio tardio. Foi também durante esse período que a maioria das crateras na Lua foi formada. O nome Noaquiana deriva do continente de Noaques, no hemisfério sul de Marte, uma região muito antiga, acidentada e cheia de crateras. Naquela época, o hemisfério sul provavelmente estava cheio de enormes rios e muitos lagos, superando em tamanho os rios Nilo e Amazonas da Terra. Toda essa água fluía para um oceano que cobria a maior parte do hemisfério norte. Foi durante a Era Noaquiana que o ciclo hidrológico de Marte foi mais ativo. Atualmente, os cientistas estão estudando as camadas de solo formadas durante esse período exatamente por esse motivo. Isso pode nos ajudar a entender como era Marte quando ainda tinha mares e uma atmosfera. Por exemplo, o famoso rover Curiosity está investigando uma região formada sob as condições da Era Noaquiana. Naquela época na Terra, a vida primitiva, embora em sua forma mais básica, começou a surgir. Se levarmos o mesmo tempo para a evolução da vida em diferentes planetas,
Ou se seguirmos a teoria da panspermia, sugerindo que a vida originou-se no mesmo local e foi transportada pelo sistema solar, então é possível que um ecossistema único tenha surgido em Marte durante a era noaquiana. Claro que isso é apenas uma hipótese, caso houvesse vida em Marte. No entanto, é improvável que essa vida tenha evoluído além de algo mais complexo do que tapetes de bactérias. A Era Hesperiana em Marte. A Era Hesperiana, que seguiu a Era Noaquiana, foi um período decisivo na história geológica de Marte. Foi durante essa época que os processos que deram a Marte sua aparência atual se tornaram mais evidentes. Por outro lado, durante a maior parte dessa era, Marte ainda era suficientemente quente e mantinha uma atmosfera e pelo menos um oceano. Os cientistas ainda não determinaram os limites temporais exatos dessa era. A Era Hesperiana começou entre 3,5 e 3,7 bilhões de anos atrás, mas seu fim é datado por alguns em 3,2 bilhões de anos e por outros em 2 bilhões de anos. A razão para isso será explicada em breve. No início da Era Hesperiana, a atividade vulcânica em Marte era intensa. Foi nessa época que se formou o Monte Olimpo, conhecido como a maior montanha do Sistema Solar. O oceano do Polo Norte de Marte às vezes se dividia em dois, e em outros momentos se reunia novamente. Meteoritos originários de Marte encontrados na Terra também datam dessa era. Como alguns sugerem, esses meteoritos podem conter vestígios evidentes de vida. Isso implica que poderia ter havido vida nos oceanos e áreas circundantes de Marte. No entanto, já havia uma espada de Damocles pendurada sobre essa possibilidade. Por razões desconhecidas, o campo magnético de Marte, que até então era suficientemente forte, começou a enfraquecer. Isso pode estar relacionado ao fato de Marte ter uma massa muito menor que a da Terra e um resfriamento interno mais rápido. Com a diminuição do campo magnético e a falta de massa, Marte começou a perder sua atmosfera devido à influência do vento solar. Marte começou a esfriar significativamente e sua água interior se transformou em permafrost. Às vezes, esse permafrost derretia, formando grandes fluxos que corriam para o mar. As características de terraformas de mega inundação vista em algumas áreas de Marte foram criadas dessa maneira. A Era Amazônica em Marte. A era que seguiu a Hesperiana é a Amazônica, que continua até os dias atuais. O início da Era Amazônica é marcado por várias grandes mudanças, resultantes de uma reconstrução completa do planeta. Disse que Marte adquiriu sua aparência atual durante a Era Amazônica, mas a época exata dessa transformação é desconhecida. Portanto, também é incerto quando exatamente a Era Hesperiana terminou. No início da Era Amazônica, aproximadamente entre 2,5 a 3 bilhões de anos atrás, a atmosfera de Marte já era tão rarefeita quanto é hoje. Sob tais condições, a água começa a evaporar a cerca de 15 graus Celsius. Isso significa que a cada verão marciano, mais e mais água era perdida. No entanto, Marte não desistiu facilmente. O antigo oceano do Polo Norte às vezes desaparecia, quase secando completamente, mas em outras ocasiões reaparecia, preenchido pela água derretida do permafrost. Infelizmente, com cada ciclo desses eventos, a água e a profundidade do oceano diminuíam progressivamente, até que finalmente desapareceu. Considerando que na Era Hesperiana o oceano do Polo Norte já era menor e mais raso do que o menor oceano da Terra, o Oceano Ártico, isso não é surpreendente. As erupções vulcânicas continuaram, mas aproximadamente 1 bilhão de anos atrás, elas cessaram completamente. Acredita-se que foi nessa época que a água líquida desapareceu da superfície de Marte. Assim, Marte finalmente se tornou o planeta que conhecemos hoje. Bom, pessoal, e com isso chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos por terem assistido. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido algo novo sobre como Marte era no passado. Há uma última coisa que gostaria de acrescentar. Se houvesse vida em Marte, ela certamente teria tentado se adaptar ao máximo ao ambiente em mudança. No entanto, provavelmente já teria esgotado suas forças naquela época. A vida literalmente teria secado, sufocado e congelado, sem conseguir evoluir para organismos multicelulares. Em Marte, nada parecido com a explosão cambriana da Terra ocorreu.
Afinal, quando a explosão cambriana aconteceu na Terra, Marte já era um planeta morto. Continue apoiando o nosso trabalho. E se você gosta do nosso canal e quer ajudar no seu crescimento, por favor, deixe um like e compartilhe em suas redes sociais. Sempre agradecemos a todos que apoiam a melhoria e o crescimento do nosso canal. Então, nos despedimos por aqui. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.